pela vegetação. Essa dinâmica ela vai garantir a alta produtividade e a impressionante biomassa das florestas pluviais tropicais. Porém, isso também torna esse bioma extremamente frágil diante das perturbações, né, quando são, por exemplo, derrubadas as árvores, as queimadas, os nutrientes eles são perdidos nos troncos ou liberados na fumaça, e o solo que já são pobres, eles vão sofrer um processo de erosão de forma mais acelerada, né, o que vai acabar enchendo os rios de sedimentos e tornando a paisagem rapidamente improdutiva. Agora, partindo para manguezais, né? Eles vão ocorrer em costas tropicais e subtropicais. Vão ser árvores tolerantes ao sal também, e também vão ter algumas adaptações bem interessantes, como, por exemplo, essas raízes aéreas, que possibilitam as trocas gasosas, já que as raízes geralmente estariam submersas, né? São submersas. Eles vão estar presentes em estuários, que são uma mistura de água doce e salgada, e têm funções ecológicas bem importantes, como, por exemplo, eles evitam esse choque das ondas, né, na parte da praia, que evitam a erosão costeira, por exemplo, seguram, né, esse solo. E também vão servir como berçários local de reprodução para diversas espécies, como, por exemplo, se pegarmos o tubarão-limão, onde ele, quando filhote, ele vai vir para essas partes, esses manguezais, para se alimentar e se desenvolver um pouco antes de ir para o mar aberto. Os rios e riachos pertencem ao que a gente chama de sistemas lóticos. O termo lótico geralmente refere-se a algo relacionado a movimento e é usado para designar os ambientes de água corrente, em contraste com os sistemas lênticos, que são água parada, como lagos e lagoas, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Dentro dos sistemas lóticos, riachos ou córregos são canais mais estreitos e de fluxo rápido, onde a energia da água é alta, promovendo a erosão e transporte de sedimentos. Já os rios são canais mais largos e de fluxo mais lento, que resultam numa união progressiva de vários riachos a partir de nascentes. Assim, os riachos são como as veias iniciais da rede hidrográfica que expandem até formarem grandes rios. Vale destacar que às margens desses cursos d'água a gente encontra o que chamamos de zona ripária. Essa zona é uma faixa de vegetação terrestre influenciada pelos alagamentos sazonais. O que é isso? A elevação dos lençóis freáticos é um exemplo, ou seja, a água subterrânea que aflora em determinadas épocas. A zona ripária desempenha funções ecológicas fundamentais, como estabilização do solo, filtragem de sedimentos e poluentes, e além disso fornece também sombra e matéria orgânica ao ecossistema aquático, contribuindo diretamente para a qualidade da água e biodiversidade. Do ponto de vista ecológico, os riachos eles tendem a abrigar menos espécies do que outros ambientes aquáticos. Em muitos casos, eles são sombreados por vegetação e possuem baixa concentração de nutrientes. Isso limita a produção de algas e organismos fotossintéticos. Por isso, a principal fonte de energia nesses ecossistemas vem do que a gente chama de matéria orgânica alóctone. Alóctone geralmente refere-se ao que vem de fora do sistema, como por exemplo folhas, galhos, resíduos vegetais que caem na água e se tornam alimentos para decompositores e invertebrados do local. Olá, eu me chamo André e eu vou dar continuidade ao trabalho falando desses dois biomas aquáticos, no caso lago e lagoa. Então, inicialmente, a gente pode falar que esses dois biomas, esses dois tipos de biomas, lagos e lagoas, eles são parecidos, mas tem diferenças entre eles. Há geralmente uma confusão quando se fala, às vezes o pessoal chama de lagos, lagoas de lago, só que eles têm características que distinguem eles. Mas também tem características que unem eles, que no caso, basicamente, que lagos e lagoas são basicamente ambientes de água parada. Então, pode ser água doce ou salgada, por mais que a maioria seja água doce, só que também pode ocorrer lagos e lagoas de água salgada. Outra característica que une eles, basicamente, eles têm que ter uma profundidade específica que não cresça sobre eles, no caso, vegetação lenhosa, no caso árvores. Então, para ser caracterizados como lago e lagoa, é preciso que também não cresça esse tipo de vegetação sobre ele. Na primeira imagem acima, a gente pode ver um exemplo de lagoa, que é um ambiente que a gente pode ver que ele tem uma extensão menor, a gente pode observar também que ele tem uma profundidade menor, por mais que há uma vegetação sobre ele, até mesmo dentro do lago, da lagoa, a gente pode observar essas características. Abaixo nós temos os lagos.
o lago, no caso, um exemplo de lago. A gente pode observar já que o lago tem uma extensão maior, ele é mais profundo, então a gente já consegue distinguir um do outro através dessas duas imagens. E a gente precisa falar de alguns pontos principais também sobre lagos e lagoas, que são características específicas, como a zona litoral, que é essa zona litoral que a gente vai encontrar tanto em lagos e lagoas, que é basicamente ali a beirada da água, como a gente chama, né? Nessa beirada, geralmente vão estar o que? Geralmente umas vegetações naquela região. Temos também a zona betânica, que basicamente é onde tem a matéria orgânica de decomposição de folhas, ou de alguns animais que morrem ali no rio. Temos a zona limética, que basicamente é onde a luz do sol pega nesse lago, nessa lagoa. Essa região geralmente vão ter bastante mais plantas, diferente da zona profunda, que é uma área que não vai ter tanta luz solar. Então, os animais que necessitam de luz solar, geralmente animais ou plantas, seres que precisam dessa luz solar, não vão estar nessa zona mais profunda. Então, essas são as principais características que a gente pode distinguir, a gente pode diferenciar esses lagos e lagoas. Também vamos falar um pouco sobre a formação desses lagos e dessas lagoas. Por mais que essa que eu vou falar aqui é mais destinada a lagos, as lagoas também podem ser feitas dessa forma, ser formadas dessa forma. Mas também existe uma diferença, que é bom pontuar, que lagoas também podem ser formadas de forma artificial. Então, principalmente em ambientes que a gente chama de... Os ambientes normais que não necessitam desses lagos, dessas lagoas, desculpa, que a gente vê em fazendas, que precisam para alguns animais, ou então para irrigação, enfim. Acredita-se que as formações dessas lagoas, desses lagos, eles vêm lá do Pleistoceno, da área do período onde também houve a glaciação. Então, com o derretimento das geleiras na área da glaciação, acabou que formou esses rios, no caso. Rio não, formou esses lagos e lagoas. Temos o aluvial, que a gente pode observar uma característica que basicamente é próximo ao rio. Geralmente, a água desse lago, ele vem desse rio. Então, de alguma forma, natural ou não, acabou se formando uma área ali de rio através de lagoa através desses rios que estão ali correndo na região. Temos a glacial, que é através da derretimento das geleiras, a tectônicas, que é basicamente através da formação ali das placas tectônicas. Então as placas tectônicas, aquele processo ali de depressão, e acaba ali abrindo um buraco, vamos falar assim, e nesse buraco ali vai vir tanto, pode ser água da chuva, ou como também pode ser através do derretimento de geleiras. Na imagem aí a gente pode observar que é através do derretimento da geleira, nesse exemplo, no caso. E temos o de caldeira, no caso, lagoa de caldeira, lago de caldeira, que é basicamente uma lagoa formada em uma área ali, possivelmente em um local onde tinha algum vulcão, um vulcão possivelmente atualmente adormecido. Temos também outros tipos de biomas, que são alagares de água doce, que a gente chama. Dentro deles a gente tem alguns tipos, que no caso pântano, que é essa da primeira imagem que a gente pode observar, da imagem A. Então a gente pode observar um pântano, e abaixo dela tem outro pântano, só que um pântano temperado. A diferença de um pântano com um pântano temperado é basicamente que o pântano temperado vai estar na região onde vai ter um clima mais temperado, onde vai ter todas as estações direitinho. A gente pode observar que, diferente dos lagos e lagoas, né, é possível crescer árvores sobre esses ambientes aquáticos. E temos também os charcos, principalmente charcos de água doce, que aqui a gente tem como exemplo os dois aí. Nós temos o de cima e o de baixo, da ponta, no caso, que a gente, essa da baixo aí, ele é basicamente da região aqui do Brasil, e o de cima é fora do Brasil. Então, são dois exemplos de charco de água doce que a gente pode observar. A diferença de um charco de água doce também para um pântano é que existe também a possibilidade desses charcos secarem em determinada época do ano, dependendo da quantidade de chuvas, enfim. Outras questões também que podem ocorrer. Uma característica também desse bioma é que nesse bioma vai crescer algumas vegetações, só que são vegetações assim mais... não são vegetações lenhosas, como fala, né? São vegetações mais finas, enfim. E temos também os charcos de águas salgadas, ou os estuários, que chamam, né? Então, basicamente, o charco de água salgada é quase que a mesma cor dos charcos que a gente acabou de ver. Só que dentro dos charcos de águas salgadas vão ter, basicamente, água salgada, como o próprio nome já fala, né? E esses charcos geralmente são encontrados em áreas mais litorâneas, próximo do litoral. Então, essa também é uma das características que a gente pode colocar na hora de falar sobre esses charcos de água salgada. Além das zonas ecológicas, os lagos também apresentam camadas térmicas. A camada superficial a gente chama de epilímnio, é a mais quente e rica em oxigênio. Abaixo, na região mais medial, existe a faixa de transição, que a gente chama de termoclina, onde ocorre uma mudança brusca de temperatura, é uma temperatura mais variável. E na parte mais profunda encontramos o hipolímnio, camada mais fria e pobre em oxigênio, como a gente pode ver na imagem mais acima. Essa separação das camadas é chamada de estratificação térmica, influencia diretamente o movimento e a disponibilidade de nutrientes. Durante o ano, e especialmente em regiões de clima temperado,
os lagos passam por processos sazonais de circulação da água, que a gente pode chamar de turnover. E como que é isso? Na primavera, com o aquecimento da superfície e a ação dos ventos, ocorre uma mistura vertical, ou seja, os nutrientes do fundo sobem e o oxigênio da superfície desce. E o que isso favorece? O crescimento do fitoplâncton e a produtividade do ecossistema. E um processo semelhante acontece no outono, quando o resfriamento das águas superficiais volta a permitir a mistura entre as camadas. Já no inverno e no verão, quando há forte diferença de temperatura, o lago se estratifica novamente, onde há uma delimitação mais evidente dessas camadas que a gente citou. Isso reduz a circulação, né? E esses processos de circulação e estratificação são vitais para o equilíbrio ecológico dos lagos, pois são eles que mantêm o fluxo de nutrientes e oxigênio, sustentando a vida em diferentes profundidades. Ainda em relação aos biomas aquáticos, há também as zonas entre marés, que corresponde à faixa litorânea entre os níveis de maré alta e maré baixa. Esse bioma, ele apresenta muitas flutuações de temperatura e concentrações de sal à medida que as marés sobem e descem. E as espécies, né, que vivem nesse bioma são as algas, mexilhões, esponjas, cracas e também caranguejos, né, por exemplo, que eles conseguem tolerar essas condições mais rigorosas. Eles são adaptados a essas variações extremas desse ambiente. E essas zonas também podem ocorrer em faixas litorâneas rochosas, né, como em alguma das imagens a gente pode perceber. Há também o bioma marinho de Recife de corais, que vai ser encontrado em águas quentes e rasas que permanecem acima dos 20 graus Celsius durante todo o ano. Os recifes, eles são formados por colônias de corais, que são animais que secretam exoesqueleto de carbonato de cálcio. Eles vivem em mutualismo com as algas, que são as zooxantelas, e os corais eles produzem CO2, que pode ser utilizado, né, por essas algas, e elas fornecem açúcares e compostos orgânicos, que são utilizados também por esses corais para crescimento e afins. Como eu disse, esses corais eles vivem em grandes colônias e à medida que eles morrem, seus tecidos moles vão se decompondo, mas o exoesqueleto rígido ele permanece, né? Que vai se acumulando com o tempo e assim se formam os recifes de corais maciço. Essa estrutura complexa, né, construída, vai proporcionando uma ampla diversidade, né, de substrato e esconderijo para algas e também para outros animais, tornando os recifes de corais um dos biomas mais biodiversos do mundo. No entanto, eles também são extremamente sensíveis às mudanças climáticas, né? Extremamente sensível ao aquecimento dos oceanos, levando ao branqueamento dos corais, como a gente pode ver aí na terceira imagem. Então, para terminar, a gente vai falar do último bioma, no caso, o oceano aberto. Esse é um bioma, basicamente, do oceano aberto, como o próprio nome já fala, claramente na parte do oceano, ou seja, de água salgada. E uma característica que a gente pode colocar sobre o oceano aberto é que ele começa depois dos recifes de corais. Então, depois desses recifes de corais, aí começa esse bioma de oceano aberto. Por se tratar do maior bioma da Terra, então, e pela questão do tempo, não vai dar para eu falar tanto sobre esse bioma. Mas a gente vai resumir basicamente nessas zonas. Então, temos a zona fótica, que é basicamente onde há luz, onde entra luz, que é até 200 metros. E temos as zonas afóticas, que é basicamente onde não entra tanta luz. A junção dessas duas zonas basicamente vai ficar o que a gente chama de mar aberto, que é o bioma como um todo. Mas em cada zona dessa vão ter organismos distintos, bem parecido com o que tinha falado na parte dos biomas aquáticos, no caso dos lagos e das lagoas, que cada zona existe um organismo específico. Só que quando falamos do mar, nós falamos de uma amplitude maior. Então a gente vê outros tipos de pontos a se ver na parte do oceano aberto, que não cabe a gente entender pela questão do tempo. Então é isso, pessoal, agradecemos pela atenção e aqui temos algumas das referências utilizadas para fazer esse trabalho. Obrigado e até mais.